Olá, seja bem-vindo ao canal Economista do Povo. Hoje nós vamos falar sobre ETFs. O que é ETF, hein? Exchange Traded Funds. É uma sigla que vem do inglês e o mercado chama de fundos de índices. Uma tradução seria literal, seria fundos negociados em bolsa. É um fundo pouco conhecido ainda no Brasil para o público em geral, mas está pouco a pouco aí caindo na linguagem do dia a dia dos investidores, do povo de um modo geral. Vamos ver as características, os benefícios, as desvantagens, como você pode investir, mas antes eu gostaria de pedir para você já dar o like para não esquecer e também se inscreva no nosso canal. No final você pode compartilhar com as pessoas que você ama, que vai ajudar muita gente. Então vamos para as características. Primeira delas é um fundo de gestão passiva, ou seja, o investidor não consegue escolher o ativo que vai fazer parte da carteira de investimentos. Ele compra a cota do fundo e lá dentro ele nem sabe muito bem o que compõe essa carteira que replica o índice do mercado. Ele pode até saber, mas ele tem que entrar no site da Bovespa, fazer essa pesquisa e ver as cerca de 80 empresas que compõem esse índice. Segunda característica, esses fundos são fechados. Significa que quando você compra algumas cotas, esse dinheiro ele não entra no fundo. Você não está comprando do fundo, está comprando no mercado secundário. Você compra de um outro investidor dentro da plataforma da sua corretora, que é o home broker. Tem vídeo aqui que fala sobre esse assunto. Terceira característica é uma carteira de renda variável que tem como objetivo replicar exatamente a oscilação do mercado. Então nós temos aqui, por exemplo, a Bolsa de Valores aqui de São Paulo, B3, ela apura as empresas mais negociadas e divulga as que vão compor o índice Bovespa durante aquele trimestre. As empresas mais negociadas não significam que sejam as melhores, mas eles têm que ter um critério, então escolhem as empresas que são mais negociadas. O que é a empresa mais negociada? O volume de ações vendidas multiplicado pelos valores das operações, isso traz um tamanho de um recurso, trilhões e assim por diante. Então eles vai somando ali, escolhe uma cesta de empresas que vai representar o mercado. O que é uma cesta de empresas? Ele fala, olha, a Petrobras negociou muito, a Vale negociou muito, Itaúsa negociou muito, e vai puxando uma e vai montando, trazendo para dentro dessa cestinha, e essa cesta ela vai representar a variação do índice de valorização ou desvalorização no dia a dia da Bolsa de Valores. Então, ela é feita uma média ponderada, tem empresa que sobe, tem empresa que cai 1%, empresa que cai 5%, empresa que sobe 3%, é feita uma média ponderada, e se a cesta cai 1%, esse índice, que é o índice que representa o ETF, que replica o mercado para o ETF, vai cair ou vai subir na mesma proporção, exatamente igual. A empresa com peso muito grande, uma outra característica, ela consegue puxar esse índice para cima ou consegue puxar também para baixo, porque imagina a Petrobras, que ela representa ali cerca de 11% desse índice, ou já representou, qualquer variação nessa expressiva dessa empresa consegue movimentar o indicador muito para cima ou para baixo. Por exemplo, teve época que a Petrobras estava com um problema aí por causa de algumas questões que não vem ao caso a gente comentar, e as ações caíram muito e ela puxou a Bolsa de Valores lá para baixo. Por outro lado, nós tivemos esse mesmo período empresas que não fazem parte dessa cesta, mas que elas subiram 10, 100, 20, 30 e até uma empresa subiu 1000% no mesmo período. Bom, outra característica, existem ETFs específicos, por exemplo, do setor de energia, de petróleo e gás, setor bancário, até do agronegócio também existem ETFs. Muito bem, vamos ver uma característica já entrando na definição, mostrando um exemplo de um índice que nós vamos pegar o índice da Bolsa de Valores de São Paulo, que é o Ibovespa. Ele tem um ETF que replica a valorização ou desvalorização desse índice, a oscilação. São cerca de 80 empresas que acompanham esse índice. Elas são selecionadas pela Bolsa de Valores de acordo com os critérios que nós já falamos, e
Esses ETFs possuem algumas vantagens. Vamos ver algumas vantagens. Primeiro, que você não precisa acompanhar esta cesta inteira. Não precisa conhecer muito a fundo cada uma dessas empresas que compõem o índice, porque é uma coisa passiva, já está lá automaticamente. A bolsa subiu, o índice sobe. A bolsa caiu, o índice desce. Segundo, você compra uma cota do BOVA11, por exemplo, que é o ETF que replica o Ibovespa. Você comprou uma cota, você não precisa fazer nada. Deixa lá que ele vai seguir automaticamente a variação do Ibovespa. Outra vantagem, se você deixa isso no longo prazo, a bolsa, os ativos da bolsa sempre tendem a valorizar mais do que outros ativos de renda fixa, que são acompanhados pelo mercado. Agora, se você, por exemplo, gosta de algum setor específico, você dilui o seu risco. Você compra, por exemplo, setor bancário. Aí entra Itaú, Bradesco, Santander e tal, você está diluindo, porque se uma ação sobe menos, outra sobe mais, você tem um acompanhamento desse índice e não sofre tanto com a queda específica de uma empresa só. Muito bem, outro benefício que você vai ficar tranquilo, né? Porque existe um aspecto psicológico quando você faz a compra de um ativo diretamente, se aquilo cai, você vai sofrer, vai se sentir culpado. Ai, meu Deus, caiu a minha ação, o que eu faço? Eu vou vender no desespero. Não, você sabe que não foi você que escolheu esse ativo. Então tem um índice lá que replica e que mais cedo ou mais tarde esse índice ele vai voltar a se recompor, como é o caso que está acontecendo agora. Outra vantagem do ETF é que ele tem um baixo custo de administração. O BOVA11, por exemplo, que replica o índice da Bolsa de Valores, ele tem uma taxa de administração de apenas 0,5%. E um outro índice, um outro ETF seria o PIB11, 0,05% ao ano, bem abaixo dos outros fundos que tem por aí, fundos abertos, fundos de ações, etc. Quais são as desvantagens? Primeiro que a gestão é passiva, você, por exemplo, é como se você pedisse para alguém ir até a feira, a pessoa chega lá e compra um saco de laranja, um saco de banana, e vem aquilo dentro, pode ser que tenha uma fruta estragada ali, e você não tem muito controle sobre isso. A pessoa trouxe e te entregou. Essa pessoa que vai até lá é o gestor. Segundo, por causa disso você está investindo no escuro, então você não conhece os ativos profundamente que estão lá dentro desse índice. Outra desvantagem, você tem um distanciamento do ativo, você não tem como você acompanhar no dia a dia os resultados dessa empresa. Outra desvantagem que é a mesma carteira para qualquer tipo de investidor, não importa se o cara é mais conservador, moderado, agressivo, é um saco, um balaio de gato que serve para tudo quanto é investidor. Entrou naquele fundo, você está fazendo a mesma coisa. Outra desvantagem que tem empresas boas, mas pode ter empresas muito ruins lá dentro ou empresas boas podem ficar de fora desse índice. Outra desvantagem, os dividendos eles são incorporados no valor da cota, então você não pode, como os fundos imobiliários, você não vai retirar somente os dividendos. Se você quiser usar o dinheiro que está investido nesse ETF, você vai ter que vender as cotas, porque os dividendos eles são incorporados nos valores da cota, e aí quando você vender, você vai pagar imposto de renda. Muito bem, agora vamos ver como é que você pode investir a mesma coisa que comprar uma ação. Você entra no seu home broker, você escolhe o ticker, que no caso aqui seria o BOVA11, você clica para comprar, escolhe a quantidade e pelo valor de mercado, aquilo logo, em poucos segundos você já tem os seus ativos. Eu vou lembrar você que ETF não tem nada a ver com fundo de ações, aqueles fundos abertos que você encontra nas corretoras, que você compra e paga uma taxa de administração de até 4%. E na minha opinião, quer dizer, não é recomendação, nem posso fazer isso, mas eu não gosto muito, porque como investidor que já tem um certo conhecimento do mercado, eu prefiro comprar, selecionar meus próprios ativos, conhecer as empresas e ir até lá e fazer aquele stock pickers, né? Como chamam, o cara que vai lá e ele escolhe cada empresa que ele quer investir. Uma outra questão que eu acho que é fundamental e importante para você, se você é um cara conservador, né, que muita gente chama de medroso, mas eu não diria isso, se você é um cara muito conservador, começa a entrar na bolsa com
com esse BOVA11. Não precisa comprar 10, 5, 50, 1000 cotas. Compra umas, 2 cotas que você vai conseguir acompanhar e depois você vai migrando para outros tipos de ativos, outras ações. Muito bem, por aqui a gente vai ficando, pedindo para você não esquecer de compartilhar esse vídeo e nós voltaremos com a gestão ativa em outros vídeos. Um grande abraço para você, Deus te abençoe, se cuide aí, cuide das pessoas que você ama. Tchau, tchau!